Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Nós estamos dando prosseguimento à série de mensagens sobre o sentido da vida e hoje o nosso texto está em Eclesiastes, no capítulo 7, nesse final do capítulo 7, a partir do verso de número 25 ao verso 29. E o tema da mensagem será a condição das pessoas. O falecimento do ex-jogador e ex-treinador argentino Diego Armando Maradona Franco, que nasceu em 30 de outubro de 1960 e faleceu dia 25 último, agora de novembro de 2020. A vida dele mostra um pouco a condição das pessoas de uma maneira geral. Ele é considerado um dos maiores jogadores do mundo, do século XX em especial, onde ele atuou, e diversas personalidades, organizações reconheceram como um dos melhores jogadores da história e do mundo também. Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade até no seu país natal, como é próprio dos argentinos venerarem os seus ídolos, os seus líderes. E até lá em Buenos Aires, aliás, na Argentina, em Córdoba, foi criada uma igreja com o nome a Igreja de Maradona, né? E essa igreja ela tem tudo o que se pode assim esperar de uma igreja. O seu Deus, que é o Maradona, o altar, os cultos, os mandamentos, o Natal. E ela foi criada por dois irmãos argentinos. O primeiro se chama Herman e o segundo Verón Alejandro, na cidade de Rosário, e foi criada para glorificar o ex-jogador Diego Maradona. Afirma-se que a igreja tem muitos seguidores no mundo, cerca de 100 mil seguidores, e a pessoa que visita a igreja recebe então, aliás, eles solicitam que a pessoa pague uma quantia em dinheiro, eles chamam de dízimo, né, para participar daquela celebração. E um dos mandamentos dessa igreja é que quem realmente é membro dessa igreja, ele deve então ter um filho. Se nascer um homem, ele deve ter o nome de Diego. Outra questão doutrinária que está ali também na igreja é a questão de considerar pecado invocar o nome de Deus em vão, naturalmente o Deus Maradona. O Natal não é celebrado dia 25 de dezembro, mas 30 de outubro, a data de nascimento do atleta, e que é a data do nascimento desse jogador. Maradona é chamado de D10S, que exatamente, tirando o 10 você põe e o E, o U, né, fica Deus, né? Então D10S, né? E ele é tido como, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. E algumas das suas jogadas são tidas ali como milagres. E a igreja de Maradona se inspirou ali nos ritos católicos romanos, e até na sua iconolatria, né? E só não tem imagem de Maradona ainda crucificado e nem se usa a hóstia, pois o jogador continuava vivo dias atrás. No entanto, apesar de ele ser tão venerado, tão adorado, tão reconhecido, não é? A carreira de Maradona, mesmo diante de tal veneração, ela sempre foi cercada aí de controvérsias que não se limitaram aos gramados. A maior delas foi relacionada à questão das drogas, um vício que acabou por arruinar Diego Maradona não só dos gramados, mas também
o deformou fisicamente fora desses gramados. Ele morreu aos 60 anos, na sua residência numa cidade chamada Tigre, na Argentina, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Era todo mundo vai morrer de uma parada cardiorrespiratória. Eles é que não quiseram, como ele é um deus, um ídolo, ele não foi colocado ali o que realmente aconteceu para que provocasse, qual foi a causa morte dele para que provocasse essa parada cardiorrespiratória. Ele estava se recuperando de uma cirurgia cerebral. Indo agora para o nosso texto, quando nós olhamos a condição das pessoas, a condição das pessoas é algo bastante surpreendente. E mesmo diante da fama, do sucesso e do reconhecimento, as pessoas ainda têm um grande vazio que nada realmente pode preencher, a não ser quando há um encontro com aquele que fez as pessoas com o Criador. O pregador de Eclesiastes, o Correlete, aqui nesse final do capítulo 7, ele faz uma análise em busca da solução para a condição das pessoas, que é o tema da nossa mensagem de hoje. As pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, contudo, o pecado deformou as pessoas, então as pessoas se encontram perdidas, longe do Criador que as fez, então elas têm dificuldade de viver, de se relacionar e procuram alegria em coisas apenas momentâneas, efêmeras, passageiras. Como é que nós podemos analisar esse texto sobre a condição das pessoas? O que o texto fala sobre essa condição? Primeiro, ela vai analisar que a perversidade das pessoas é uma insensatez. O verso 25 desse capítulo 7 diz: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. O pregador Salomão, ou outro que espelhasse o grande rei, procurou analisar a condição das pessoas e chegou a essa conclusão, que a perversidade ela é uma insensatez, não é uma coisa sensata, não é uma coisa justa, não é uma coisa equilibrada, mas é antes uma loucura. Então, na verdade, a condição das pessoas é só você observar como estão as pessoas hoje no nosso mundo, não só por causa da pandemia, que tirou o eixo de muitas pessoas, mas também por causa da própria condição que as pessoas têm. Em segundo lugar, o pregador aqui, falando sobre a condição das pessoas, ele analisa que a sedução das coisas também ela pode ser perigosa. Aqui nos versos 26 a 28, Salomão então aqui diz: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Veja que Salomão, ou aquele que espelha Salomão, ele mostra que a sedução é algo perigoso para a pessoa. A palavra de Deus previne a respeito do pecado, falando que nós não devemos nos envolver com as situações erradas, ou não devemos então não cobiçar. Essa palavra, eu sempre falo que a questão
do pecado. Que nos chama muito ao pecado é o envolvimento. Devagarinho eu vou me envolvendo com algumas coisas e essas coisas vão me afastando do que Deus fez. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17, o último mandamento, ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Veja que Salomão fraquejou. Ele era um homem muito inteligente, possivelmente falava várias línguas, possivelmente possuía grandes dotes de sabedoria que Deus havia lhe dado. Deus disse a ele que pedisse o que quisesse, ele pediu sabedoria e Deus deu a ele os reinos do mundo, deu a ele todo o conhecimento, toda a sabedoria. Mas ele fraquejou. E a condição das pessoas também nos leva a pensar que a sedução é algo bastante perigoso. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 8, esses versos se referem às mulheres que seduziram Salomão e fizeram que houvesse ou se deixasse uma reflexão para os mais jovens, como está em Eclesiastes, não caírem no mesmo pecado. O texto diz então: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações, diz o verso 2, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres, olha o que ele diz aqui, lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo ficou Salomão no santuário de Quemos, abominação de Moabe, sobre o fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então veja que a sedução para com as mulheres, o envolvimento para com as mulheres é algo danoso, é algo bastante perigoso. É por isso que Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo, ele diz a ele: foge. A palavra grega diz sai correndo, não é? Sebo na canela, não é? Foge dos desejos da mocidade, porque senão os desejos vão te assaltar, vão te pegar. Então, a questão da sedução é algo sério. A terceira questão sobre a condição das pessoas é que aqui o escritor, o pregador, vai analisar a condição das pessoas, que é o tema da mensagem. O verso 29 então diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Segundo a Bíblia, Deus criou as pessoas em inocência e santidade, mas pela sua própria tentação e culpa é que essas pessoas caíram em seus pecados. Tiago diz, em Tiago 1, 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então veja bem, ninguém ao ser tentado diz, olha, Deus está me tentando. Isso não é verdade. Deus, ele está falando aqui, Tiago, Deus não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. Deus é perfeito, Deus é todo poderoso e ele não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. Quem é que nos tenta? É a nossa própria cobiça. Ele vai dizer exatamente ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É por isso que lá em Êxodo 20, 17 diz, não cobiçarás, não se envolva, cuidado com aquilo que você está se envolvendo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, diz Tiago, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte aqui no sentido de separação de Deus. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Romanos 3, 23, também Paulo nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12 também diz, portanto, assim como por um só homem, por Adão, não é? Adão e Eva, um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse é o primeiro ponto do calvinismo, não é? Entre aqueles 5 pontos, é a depravação total das pessoas. Então a condição das pessoas é que elas são, então, no fim, depravadas. Deus fez o homem reto, mas esse homem se meteu em muitas astúcias, em muitos erros, em muitos pecados. Para concluir, uma frase de Matthew Henry, quando analisa esse texto, ele diz, está claro que o homem é corrompido, rebelde, e que Deus não o criou assim. É lamentável que o homem, a quem Deus criou perfeito, tenha encontrado tantos caminhos para tornar-se mau e infeliz. Ora, a perversidade é insensatez, como está lá no verso 25. A análise aqui do pregador é que a condição das pessoas que ela está diante de uma sedução perigosa. E se a condição das pessoas é exatamente algo que pode levá-las a cair, então ela está diante da tortuosidade, diante do pecado. E qual a solução para essa condição das pessoas? Primeiro, se nós aplicarmos esse texto, daí essa mensagem da palavra de Deus, primeiro, esse mundo em que vivemos tenta vender a felicidade, tenta satisfazer as pessoas sempre na contramão do que de fato Deus deseja, sempre ao lado das grandes coisas de Deus, diante das promessas de Deus, diante das profecias de Deus, há exatamente coisas passageiras, promessas do mundo e um vazio muito grande que esse mundo vai provocar. Veja em segundo lugar que nas grandes festas comerciais aqui do nosso país e do nosso mundo, por exemplo, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Criança, o Dia dos Namorados, há um comércio desenfreado, um materialismo muito grande e os grandes valores, o romantismo entre os casais e também os valores entre a família estão se perdendo. Na Páscoa, Cristo não é mais valorizado, nem a sua obra de cruz, mas o coelho e o chocolate. No dia da Reforma, não está mais sendo valorizado Cristo, a Bíblia, a fé, a glória de Deus, que são os 4 pontos principais da Reforma, mas o Dia das Bruxas, não é? São balas, as fantasias, aquilo que se faz até no Brasil, nas escolas de inglês, infelizmente hoje. No dia de Natal não está o Salvador, né?
aquele que veio para salvar e resgatar o perdido, mas o Papai Noel e os presentes. É Natal, Feliz Natal, as pessoas estão falando, mas daqui a pouco vão falar isto. Mas qual é o sentido do Natal? Quem é o Natal? O que quer dizer Natal? Essa é a grande questão. Esse mundo colorido e atraente, ele não satisfaz a condição das pessoas, mas só alimenta retroativamente o grande vazio que está no seu coração e a sua vaidade, a bolha de sabão, como escreve o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, e que um dia pode estourar essa bolha de sabão. A solução, portanto, não está no próprio ser humano, embora Deus tenha dotado de grandes valores. O ser humano é criação do Senhor, no mínimo ele é criatura de Deus. A solução para a condição das pessoas está em Jesus. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Ele falou isso em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Cristo, nós começamos a perceber que a nossa condição neste mundo carcomido pelo pecado, a nossa condição pode então ter um sentido. Qual o sentido da vida? Talvez essa é a grande pergunta que as pessoas têm. Elas procuram a felicidade, mas não conseguem achar. Vão quem sabe, eu estou gravando essa mensagem hoje na Black Friday, e quantas pessoas estão comprando, né? Talvez nós mesmos, não há problema de você comprar algo que você precise, mas quantas pessoas estão gastando a sua vida apenas em coisas materiais, coisas que quem sabe nunca vão usar e talvez nunca precisariam. A nossa vida só pode ter sentido quando nós colocamos a nossa vida em Cristo. A condição das pessoas é de afastamento do Criador, e nós temos que buscar nos aproximar do Criador através de Jesus Cristo. Então entregue o seu coração a Ele, confie a sua vida a Ele, esteja a sua vida fiada no Senhor e que Ele possa o abençoar. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus, que Ele possa abençoar. Faça uma oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus e peça a Ele que tire do seu coração todo esse desejo nefasto, muitas vezes, que está impregnado diante do mundo, diante da vida, de nós queremos servir a criatura e não servir ao Criador. Que esse Criador e que esse Jesus nos abençoe, nos guarde, e que Ele derrame sobre nós o sentido da vida e a real condição que nós podemos ter em Jesus Cristo, em vez de pessoas que vão estar diante da morte, pessoas que agora têm vida eterna em Cristo, pessoas que são pecadoras, agora têm através do sangue de Jesus os seus pecados perdoados. Entregue o seu coração a Jesus, que o Senhor abençoe a você e a sua família. Amém.